Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto do Idoso, agora no artigo 3º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento do idoso por sua família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, aqui o artigo 3º trata sobre os cuidados que tem que se ter com o idoso em relação à sua prioridade, aquilo que vai ser assegurado em relação a ele, especificamente em vários campos de atendimento, que nós iremos ver aqui com uma análise mais criteriosa da leitura desse artigo. Então, é obrigação. O que isso implica dizer? Implica dizer que é um dever, né? Alguém tem que prestar um serviço ou tem que prestar uma determinada atenção em relação a algo. No caso aqui, o sujeito que deve prestar essa obrigação é a família, ou seja, aquela entidade, né, no qual o idoso esteja inserido, né, sejam com seus descendentes, com sua esposa, etc. A comunidade, ou seja, aquela relação comum que ele tem com outras pessoas, o local onde ele estiver, a sociedade em geral, né, ou seja, o próprio âmbito, né, onde ele estiver, a sociedade, né, basicamente composta aí, na cidade, seja na zona rural, etc., né, devem prestar também essa ou mesma obrigação, e também o poder público. Então veja que é em vários âmbitos, seja aí na família, na comunidade, na sociedade, no poder público, ou seja, todo o meio social que o idoso estiver envolvido, ele tem aí uma certa proteção por parte dessas pessoas que estiverem à sua volta, né? Então, por isso gera obrigação para a família, para a comunidade, para a sociedade e para o poder público. E todos esses cabem assegurar ao idoso, ou seja, garantir ao idoso com absoluta prioridade, ou seja, absoluta prioridade implica em dizer que aquele idoso ele terá preferência sobre os demais, né? Preferência sobre outros atendimentos, preferência basicamente em garantir aí a prioridade propriamente. Então, a absoluta prioridade é dizer que, tendo em vista uma população a ser atendida, o idoso tem que ser atendido prioritariamente, tem que ser atendido em primeiro lugar. Então, visa assegurar ao idoso, com a absoluta prioridade, a efetivação ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade e também ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, a família, a comunidade, a sociedade, o poder público tem que assegurar isso ao idoso, né? A sua saúde,
a sua boa alimentação, a educação, a cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Tudo isso para assegurar uma vida digna para aquele idoso. Então, o artigo 3º ele meio que ressalta aquilo que já foi visto no artigo 2º do Estatuto do Idoso. Mas o que seria, então, essa garantia de prioridade? Aqui o artigo 3º, parágrafo 1º, traz uma lista do que seria essa garantia de prioridade. Lembrando que esse rol ele é exemplificativo, né? Ou seja, está dizendo aqui que essa garantia de prioridade compreende, né? Ou seja, isso faz parte dessa garantia de prioridade, mas não é um rol taxativo, não é um rol fechado, e sim um rol aberto, ou seja, uma lista aberta. Há a possibilidade de ter outras formas de garantia de prioridade, portanto. Então, aqui são exemplos de garantia de prioridade. Primeiro, atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Então, atendimento preferencial, especificamente, temos aí uma fila. Então, aquele idoso tem que ter o atendimento preferencial e tem que ser de forma imediata, né? O atendimento tem que ser dado àquele idoso de forma imediata, o mais rápido possível, no caso, e de forma individualizada, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Então, se o idoso vai aí ao atendimento, né, médico, ele tem que ser atendido primeiro. Se o idoso vai a uma fila de banco, ele tem que ser atendido primeiro. Então, aquela fila preferencial que o idoso tem esse direito, o atendimento preferencial, né? Então, é um rol aí de direitos assegurados para atendimento preferencial e também se aplica a órgãos públicos e privados. Então, dos dois âmbitos. Temos também a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, se for, por exemplo, o atendimento de uma política pública em relação a vacinas, né, o idoso tem a prioridade de receber essas vacinas antes do que outras pessoas que são mais jovens. Porque o idoso, pelo fato de ele estar com idade mais avançada, né, o fato de ter aí especificações na sua própria vida, ele tem que ter um atendimento prioritário, um atendimento rápido, né, para que possa ter aí uma melhor, usufruindo melhor da sua saúde e da sua própria vida ainda, né, porque o estado é frágil em geral nos idosos, né? Então, por isso, a preferência na formulação das execuções de políticas sociais públicas para eles, preferencialmente. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. Então, deve ser destinado aí um recurso público para as áreas que forem tratar do idoso. Né? Temos aí os atendimentos médicos, os próprios remédios que têm que ser fornecidos pelo poder público ao idoso. Tudo isso está relacionado, então, a essa prioridade ao idoso. Né? Temos também aqui o 4, né, a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, se o idoso estiver em atendimento, deve a família, a comunidade, a sociedade, o poder público assegurar que esse idoso ele conviva com jovens, com crianças, com outros de outras idades. Então, o idoso ele pode participar aí na sociedade de atuações que possam garantir a eles o convívio com outras pessoas de outras gerações. Ou seja, visa aqui evitar o isolamento do idoso com outros idosos, basicamente. Né? 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, deve-se priorizar primeiramente o atendimento do idoso por sua própria família, ou seja, a própria família deve cuidar dos seus idosos, em detrimento do atendimento asilar, ou seja, o atendimento de asilo ele só é feito em caso excepcional, né, em caso da família não possuir ou não ter as condições de manter aquele idoso. Então aí sim deve-se aplicar o atendimento asilar, mas em regra deve-se aplicar o atendimento familiar. Tudo isso para priorizar aí o atendimento familiar, a convivência do idoso aí com suas
seus parentes, né, seus filhos, seus descendentes, né, etc. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia na prestação de serviços aos idosos. Então, a própria sociedade ela deve fazer aí, produzir recursos humanos, ou seja, pessoas especializadas nas áreas de geriatria e gerontologia, ou seja, nas áreas médicas relacionadas ao cuidado daquele idoso, ou seja, deve o Estado, deve o poder público, a sociedade promover especializações para que sejam atendidos os idosos aí com a devida especialidade médica, né? Então, essas áreas, né, a geriatria, gerontologia, são áreas da medicina que trata, né, e tem foco, né, estudo de prevenção e tratamento de doenças aí, e da incapacidade em idades avançadas, né? Esse termo de gerontologia que é o estudo do envelhecimento em si, enquanto da geriatria trata de um aspecto médico. Mas todas essas áreas devem ser estimuladas aí pelo poder público e pela sociedade para tratar dos idosos. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Então, a própria sociedade, o próprio poder público deve estabelecer meios de divulgação para se ter uma melhor saúde durante esse envelhecimento, entender como se trata os idosos, tratar bem os idosos, tudo isso é feito aí de forma em campanhas educativas, promovidas pela sociedade, pelo poder público, etc. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistências sociais locais, ou seja, garantir ao idoso que ele tem acesso às redes públicas, ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ainda assistência social, tudo isso deve ser garantido ao idoso aí, lembrando sempre essa garantia de prioridade em relação a esses atendimentos. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, aqui garantindo a prioridade que o idoso, tendo aí verificado e feito o imposto de renda e havendo aí a possibilidade, né, do Estado devolver determinada quantia, tendo em vista essa declaração, a restituição, essa restituição deve ser feita prioritariamente ao idoso, né? Ou seja, deve-se dar prioridade, maior agilidade para que ele receba em detrimento aí de outros de idades menos avançadas. Parágrafo 2º diz, dentre os idosos, ou seja, dentre as pessoas com mais de 60 anos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, vemos aqui, quem tem 80 anos, né, mais de 80 anos, tem atendimento prioritário ainda além dos próprios idosos, sempre preferencialmente em relação aos idosos. Ou seja, quem tem mais de 80 anos fica em primeiro lugar na fila. Em segundo lugar, quem tem 60 em diante até 79 anos. E depois as demais pessoas que têm aí acesso às outras prioridades na própria fila também. Mas deve-se ressaltar então que quem tem mais de 80 anos tem mais prioridade do que quem tem menos de 80 anos, né? Entre 60 e 79 anos completos também, né? Então temos aí o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que trata sobre a garantia e a prioridade aí para atendimento e todos os meios que a sociedade pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para aquele idoso, aí, visando toda a sua saúde, a sua cidadania, a liberdade, o seu lazer, o seu esporte, verificando aí essa garantia de prioridades em atendimento, em destinação de recursos, viabilizando aí alternativas para o idoso, o convívio familiar, o convívio com demais gerações, atendimento prioritariamente pela própria família, né, e só depois subsidiariamente atendimento asilar, e ainda a garantia, né, e a reciclagem, os recursos humanos médicos nas áreas que tratam do envelhecimento e dos idosos, né, e todo um mecanismo feito para garantir a educação relacionada aos idosos, garantia de acesso aos serviços de saúde e assistência social locais. Então, esse é o artigo 3º do Estatuto do Idoso.